Só não imaginava que eu estivesse hoje com um público tão grande. Quando você me fez o convite, Thalita, eu agradeço esse convite tão amoroso, tão afetivo. Eu imaginei mais uma atividade na Universidade Federal de Alagoas, mas eu tenho certeza que só 10 pessoas vão se inscrever, porque já estão cansados de me ouvir. E aí, para minha surpresa, nós estamos aqui com 41 pessoas. Queria, assim, dizer da minha emoção de ter esse quilombo, assim, formado por tanta gente, viu? Nesta tarde de quinta-feira. Então, estou muito agradecida por essa oportunidade de falar mais uma vez nessa universidade que eu tanto. Eu não sei se tem outros estudantes de outras universidades, mas a UFAL é meu xodó. Eu escrevi as melhores páginas de universidade. Já vi aí que está aluno meu. Eu gostaria de pedir para você bloqueá-lo, tirá-lo daí, que é o Hugo Pedro. Ele não deveria estar aí, porque ele ouviu durante muitos testes. Então, Hugo, você vai me ouvir hoje de novo. Eu espero que eu surpreenda você. É brincadeira. Eu espero que eu traga novidades. Sim. A gente já começou, é para brincar mesmo, Hugo. Tem muitas risadas aí que eu estou aqui emocionada de revê-lo. Você começa falando um pouco de mim, e eu gostaria só simplesmente de acrescentar poucas coisas, porque ele dá dimensão acadêmica do sujeito, né? Ele traduz o que o sujeito do ponto de vista acadêmico, os percursos, as trajetórias. E, recentemente, eu fui lá no meu texto de abertura e refiz o percurso, né, dessa minha trajetória clínica, tentando acrescentar algumas informações sobre o meu caminho, né, o meu caminhar, fazendo pesquisa, desenvolvendo pesquisa, hoje sobre o Brasil somente. Eu não pesquiso negras brasileiras, eu pesquiso intelectuais negras diaspóricas. Em particular, eu fui levada para as águas do Caribe. No Atlântico Negro, que o Paul Gilroy fala, né, no livro dele, de 2001, um livro clássico, para a gente pensar as escritas, para além do aspecto territorial, geográfico, eu fui para o Caribe. Mas eu fui para o Caribe, mas antes disso eu fiz um percurso aqui no Brasil. Eu participei de várias antologias dos cadernos negros, a gente vai falar sobre isso hoje à tarde. Eu fui avaliadora dessa série literária, que para mim é importantíssima, onde a Conceição Evaristo estreou como escritora em 1990. Eu participei como avaliadora, eu tenho contato com alguns escritores, com algumas escritoras, estabeleci laços afetivos com essas pessoas, alianças também teóricas com algumas pessoas, escrevi prefácios de romance, textos. Tem uma coluna que agora eu reativei lá no Correio Nagô, Negras Narrativas, que antes eram Levantes Literários. Então, eu tenho um percurso de envolvimento com a literatura negra, já pelo menos, vamos colocar aí, não calculem a minha idade, mas já faz um tempo que eu pesquiso e me envolvo com a literatura negra. Então, quem se ancia nesse território aqui é alguém que tem um envolvimento acadêmico com os textos, dos quais nós vamos falar, sobre os quais nós vamos nos debruçar, mas alguém que também tem uma relação subjetiva com essas tessituras, né? Eu sou uma escritora, eu não sou escritora, perdão, isso é ato falho. Publicaram um texto sobre Marielle e aí me puseram lá como escritora. Eu não sou escritora, eu sou crítica literária, eu faço crítica literária, então acho que eu estou assumindo esse lugar para mim. Mas não sou escritora, eu sou crítica literária, sou pesquisadora. Então, é um envolvimento muito subjetivo. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma pesquisadora negra e também sou uma intelectual negra à luz do que a Bell Hooks coloca no ensaio de 1995. Bell Hooks é uma escritora afro-americana muito importante para a gente, muito importante para os nossos estudos, para a gente pensar o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai falar hoje sobre Conceição Evaristo. Eu não sei se vocês conseguem ver a primeira tela, e aí eu queria logo seguir o fluxo dessa nossa discussão. Dá para ver a primeira tela, ali? Sinaliza para mim, por favor, do slide. Dá para ver, sim. Dá para ver, então. Quando você me convidou para este evento, eu disse na carta convite, pensar o que é que o evento estava propondo.
né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista argumentativo, né? Teórico, argumentativo, estético também. E aí está lá que vocês, nesse primeiro colóquio, pretendem discutir, pretendem refletir acerca da decolonialidade e essa decolonialidade como uma potência de resistência ou como uma teoria de resistência, por exemplo, o epistemicídio, e aqui eu chamo a atenção para Sueli Carneiro, na tese dela de doutorado de 2005, e também chamo a atenção para o racismo epistêmico, do Mongross Fogel, que é um intelectual porto-riquenho, e que vem, assim como Sueli Carneiro, já refletindo, ela desde 2005 e ele desde 2007, pensando como as nossas epistemes, ou epistemes negras e epistemes decoloniais, passaram por um processo de apagamento histórico, né? Então, eu fiquei pensando que título eu daria a este minicurso, que título eu daria a essa minha fala. E aí foi que eu alcancei essa ideia da produção de conhecimento e de insurgências epistêmicas. Então, é muito nesse caminho que eu vou trilhar hoje, né? E amanhã a gente vai mergulhar nos textos de Conceição e a gente vai perceber o que é que eu, dentro desse enunciado maior que vocês me chamaram, né? Me convocaram para atuar, dentro desse enunciado maior, eu estou chamando de produção de conhecimento, ao invés de somente tratar Conceição Evaristo como escritora ou escritora negra. Eu estou chamando Conceição Evaristo de pensadora negra. Eu estou chamando Evaristo de produtora de conhecimento. E estou chamando Evaristo de intelectual negra, muito influenciada por essas vozes que eu já trouxe aqui de uma forma dispersa, mas que me interessam muito nessa tarde de hoje, porque elas dizem muito sobre decolonialidade, elas dizem muito sobre resistência. Então, eu gostaria de ir passando aqui os slides, para vocês irem acompanhando. Chegou o segundo slide, gente, ou não? Professora, a senhora me escuta? Escuto. Tá, chegou o segundo slide. Antes da senhora continuar, eu posso dar alguns avisos sobre o curso, sobre o colóquio? Pode sim, pode sim. Tá, é rapidinho. Só para avisar que a aula hoje vai até, o minicurso hoje vai até às 4 horas, e amanhã também é de 2 às 4. Amanhã é continuação. Algumas pessoas estavam perguntando no Instagram se era um tema diferente, se podia se inscrever em outro, mas não, amanhã a professora Christian vai continuar o que ela começar hoje. Também estamos passando no chat aí a lista de frequência, então vocês precisam assinar, colocar o nome completo, sem abreviação e com o e-mail, para que a gente possa gerar o certificado. Também sintam-se à vontade para quem quiser ligar a câmera, para a gente poder se ver e ficar uma coisa mais afetuosa, mas quem não quiser, tudo bem também. Só queria pedir também para que, quando não estivessem falando, deixar o microfone desligado para não dar retorno na voz da professora Christian. Amanhã vocês vão... Não, hoje vocês vão receber um e-mail com os links de todas as atividades do colóquio que vão acontecer amanhã e também avisar que a gente está gravando o minicurso. Se alguém tiver algum problema com a questão da gravação, pode mandar um e-mail para o PET, mas a gente pretende publicar essa gravação para disponibilizar no YouTube. Para quem não conseguir, por questões pessoais ou de conexão, não conseguir assistir inteiro, vai poder ver depois que vai ficar disponível. Também queria apresentar nossas duas intérpretes que estão aqui com a gente, que é a Juliana e a Tassiana. Agradecer por elas estarem aqui nesse momento, transformando o colóquio num espaço mais acessível. Então, muito obrigada, Juliana e Tassiana. E só o último aviso é que, enquanto a professora estiver passando, eu acho que ela não tem acesso ao chat. Então, vocês podem deixar as perguntas que forem surgindo no chat, que a gente vai anotando, e no final da aula a gente passa para a professora e ela responde. É isso. Professora, pode continuar. Obrigada. Bem, eu vou tentar continuar, porque quando eu começo eu não paro, e quando eu tiver, assim, às 5h30, a gente vai parar para conversar. Amanhã o curso tem outra proposta. Hoje é mesmo percorrer a biografia da Conceição,
né? Fazer uma contextualização, eu vou mostrar a tela daqui a pouco, para que a gente possa seguir uma ordem. Então, como eu estava dizendo, ao ser convocada para pensar Conceição Evaristo, o que ela tem feito enquanto escritora negra brasileira, e eu faço questão de dizer aqui, sem nenhum remorso, sem nenhuma dor no coração, ou sem nenhuma aspas. Conceição Evaristo é uma escritora negra brasileira. E a gente precisa dar esse lugar a ela, reconhecê-la neste lugar. Eu participei recentemente de uma discussão em que eu falava isso. Ela é uma escritora negra brasileira dentro da literatura contemporânea. Ela se situa dentro desse território do contemporâneo. Mas o contemporâneo, eu acho que é muito amplo quando a gente para pensar o que Conceição Evaristo faz. Então, se pode colocar Conceição como escritora contemporânea, mas sem esquecer esse lugar de fala aqui, recorrendo a Djamila Ribeiro, é importante a gente dizer, é uma escritora negra no contexto do contemporâneo. E quando eu estou falando do contemporâneo, eu estou falando aqui num livro muito interessante, que é do Carl Eric Schoamer, Ficção Contemporânea Brasileira, não sei se vocês conhecem. Se conhecerem, pode dizer conheço, pode abrir aí o microfone, porque não vai ser assim uma relação passiva, não, e nem pacífica de produção de conhecimento. Eu quero que essa interação aconteça, de modo que a gente possa construir juntos esse percurso. Então, o Carl Eric Schoamer tem um livro muito interessante que ele reúne escritores contemporâneos e ele trata de uma produção que vem sendo feita após 1945, que é mais ou menos um ano antes, quando Conceição Evaristo nasce. Então, ele vai dizer que a produção de 45, 50, 60, 70 e a geração zero são escritas contemporâneas. Mas ele deixa de tocar num aspecto que eu considero importante, que é situar essa literatura negra brasileira que vem sendo feita já desde muito tempo. E se a gente for pensar aqui, o século XIX, ele tem o seu momento de fundação com Maria Firmina dos Reis, com a obra Úrsula, em 1959, e a retomada desse movimento em 1960, com Carolina Maria de Jesus. Então, estou só aqui fazendo alguns esclarecimentos, trazendo algumas referências, porque a gente tem mania de quando o escritor, a escritora, você negro ou negra, tem uma repercussão, inclusive internacional, tem uma repercussão pelo que escreve, pelo que produz, a gente trata de tirar esse lugar racial dele, né? Vide Machado de Assis, que é tratado apenas como um escritor brasileiro, né? É um escritor da literatura brasileira, mas Machado era negro, né? Machado é um escritor negro, então eu preciso dar ao sujeito esse lugar dele. Então, eu penso nisso, nessa provocação, a ementa, ela gira em torno desse... Vou passar aqui, se vocês não estiverem vendo o terceiro slide, vocês me avisam. A ementa gira em torno de pensar essas coisas, né? Pensar esses assuntos, pensar essas temáticas, pensar esses lugares, mas, sobretudo, um posicionamento do sujeito, da sujeita Conceição Evaristo, como uma produtora do conhecimento, como uma teórica, como uma ensaísta e também como ficcionista. Mas, se vocês quiserem, a gente pode inverter. Ficcionista, ensaísta e teórica da literatura. E aí, a ementa que vocês tiveram acesso quando se inscreveram o texto, quando se inscreveram no minicurso, ela me leva a duas inspirações formativas. Vocês estão vendo aí a tela que tem escrito inspiração formativa? Slide, inspiração formativa? Não, professora. Vamos lá. Foi? Não, a gente está vendo ainda a tela que está a Conceição. Que está a Conceição? Pronto, meu Deus. Conseguiram ver o seu terceiro slide? Ainda não? Dá para ver, Thalita? Ainda não, professora. As pessoas estão respondendo aqui.
Meu Deus, vamos lá. Não, tá aqui certinho. Professor, e coloca novamente. Tá, eu vou fazer isso novamente. Obrigada. Quem foi que falou aí? Fábio. Fábio, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vou fazer isso novamente. Espera aí. É importante a gente seguir esse roteiro, porque assim eu me organizo, porque eu falo muito. E essas referências eu acho que são fundamentais, gente. São fundamentais. Espera aí, vamos lá. Porque vocês visualizam uma janela. Vamos lá. Aqui, compartilhar. Foi? Conseguem ver agora? Aqui tá carregando, acho que vai abrir. Tá. A senhora colocou em qual slide? No da ementa? Então, tá dando para enxergar? Tá dando para ver? Aham, agora foi. Pronto. E aí, então, gente, aqui está a ementa que eu tinha falado, mas eu quero passar para dizer a vocês quais são as minhas inspirações formativas. A inspiração formativa desse curso. Aí a gente vai organizar a fala. A Gonzalez, que é uma intelectual negra brasileira, né, que escreve nos anos 80, antes mesmo da gente pensar numa decolonialidade, antes mesmo da gente pensar na colonialidade do poder, antes mesmo da gente pensar numa desobediência epistêmica. Quando eu me refiro à desobediência epistêmica, eu estou falando aqui de Walter Mignolo. Quando eu estou falando aqui de decolonialidade do poder, eu estou chamando a atenção para o nível quirrano. Então, lá em 1980, nos anos 80, Lélia Gonzalez, com esse ensaio, a categoria político-cultural da americanidade, ela está nos provocando a pensar a descolonialização do pensamento, e isso é um gesto decolonial, e ela também está nos provocando a pensar a produção do conhecimento por sujeitos, por sujeitas negras, por intelectuais, por pensadores, por ativistas militantes. E em segundo plano, para não me estender muito nessa discussão, que a gente vai ter ainda amanhã, uma outra inspiração formativa é Catherine Walsh, no ensaio, no artigo Interculturalidade, Pluralidade, Descolonização, as insurgências políticas epistêmicas de refundar o Estado. Catherine Walsh é uma intelectual equatoriana que também é decolonial e que tem pensado como nós podemos, a partir das nossas experiências, né, dentro dos nossos ativismos, a partir das epistemes que nós produzimos. Conceição é uma produtora de epistemes, é uma epistemóloga, diga-se de passagem, escrevivência é a prova disso, o conceito que ela organiza, pensando na influência da mãe dela, né, sobre as obras, sobre a escrita, sobre o percurso dela enquanto escritora, da família dela. Então, a Catherine Walsh propõe, nesse movimento da gente refundar o Estado, a produção de insurgências político-epistêmicas, né? E ela diz que é preciso se pensar em outras estratégias de ação e luta de los movimentos ancestrais. Então, penso que a Conceição se situa nesse território, né, de movimentos ancestrais, de vozes insurgentes, vozes negras insurgentes, vozes negras produtoras de outros conhecimentos. E quando eu digo outros, eu estou aqui recorrendo a uma compreensão do Ramon Grossfogel, quando ele vai dizer o seguinte: nós fomos educados e educadas a invisibilizar, a desconsiderar o conhecimento produzido por outros sujeitos que não fossem brancos. Nós fomos educados, a nossa formação acadêmica, a nossa formação escolar é uma formação branco-assentada, ou branco-centrada. Então, é preciso
recorrer a outros saberes, é preciso recorrer a novos saberes. Então, a Catherine Walsh, que é uma fonte de inspiração para organizar minha fala hoje, ela diz isso, é preciso que a gente se insurja contra essas epistemologias dominantes. Aí eu já estou citando a Gamba no livro Memórias da Plantação, não sei se vocês conhecem, e estou citando também a própria Jamila, no que é lugar de fala. E aí a Catherine Walsh vai dizer o seguinte, é preciso passar das resistências a novas insurgências para transgredir, interromper, incidir e se insurgir contra o poder colonial. Então, eu penso que Conceição Evaristo pratica tudo isso. E ela pratica especialmente um exercício de articulação e construções distintas que produzem um campo radical, uma mudança radical e descolonizadora do pensamento, que fazem com que o Estado colonial, que ainda perdura até hoje, vide a violência policial brasileira, muito presente ainda no nosso cotidiano, a violência policial, o racismo é muito presente nas nossas relações, vide todas as discriminações que a população negra sofre no seu cotidiano. Esse Estado colonial ele tem a sua durabilidade estendida, ele não se encerra com a chamada abolição da escravatura, ele tem outros desdobramentos e ele tem outras forças operando, que embora não mais pelo chicote, não mais pela violência física direta, porque a polícia tem feito, a polícia tem praticado, e aí eu chamo a atenção também para um outro autor que é muito importante, que embora não citado aqui nesta tela, que é o Achille Mbembe, com Necropolítica. Esse Estado colonial, com suas políticas de morte, ele continua operando inclusive quando ele decide quem é escritor, quem é pensador, quem é sujeito do conhecimento. E também a escrita de Conceição, ela é desarticuladora do modelo neoliberal, tanto do ponto de vista das relações econômicas, assim como das relações epistêmicas, da produção epistêmica. Então, o objetivo do curso é justamente destacar. Vocês estão vendo a tela aí com os objetivos? Estamos. O objetivo do curso é destacar a escritora negra Conceição como pensadora negra brasileira e como produtora do conhecimento. Mas, Christian, você não acha arrogante fazer essas afirmações? Arrogância é quando a gente desconhece que essas epistemologias existem. Que essa escritora, que também é pensadora, que também é produtora do conhecimento, que também é intelectual, ela existe, né? E ela não só existe, como ela tem um conjunto de produções e que a gente, quando vai se referir a ela, às vezes só diz que Conceição, assim como outras escritoras, são monotemáticas, trabalham somente com a ideia de denunciar o racismo, falar da fome, falar da favela e falar de morte. Não que isso não seja importante, mas as escritoras, elas têm desse lugar de violência, desse lugar de vivência e convivência com o racismo, produzido conhecimento a partir em outras direções. Então, evidenciar essa vocação descolonizadora de Conceição, como é que ela se escreve na praxis intelectual, a noção de praxe aqui, se alguém quiser perguntar depois por que você usa um termo marxista para se referir a uma praxe de escritora negra, eu aqui negreço o termo praxe, eu aqui uso o termo praxe porque eu penso na relação teórico-prática, na relação teoria, prática e experiência, eu penso aqui na reapropriação da palavra, no seu enegrecimento e na sua também descolonização, se for o caso. E um outro objetivo é analisar, abordar os textos literários da Conceição Evaristo, como é que eles se convertem, e a gente vai ver isso amanhã, no território de produção de conhecimento. Então, hoje, o que é que eu pensei? A gente vai fazer esse caminho pela biografia, e a minha escrita, ela é no sentido de provocar, vida, grafia, escrita, como essa vivência, essa experiência, ela
se desdobra, ela tem ressonância na escrita de Conceição Evaristo. O segundo ponto é pensar a Conceição e o movimento literário negro brasileiro, construir uma contextualização, porque me parece que as pessoas, quando se referem a Conceição Evaristo, esquecem que Conceição estreia numa antologia cujo objetivo é fazer circular textos de autoria negra, tem como proposta pensar a ideia de uma literatura negra e não somente de uma literatura. Um terceiro ponto de hoje que nós vamos explorar é pensar Conceição como escritora, ficcionista, contista e romancista. Nesse momento, então, a gente abre para o diálogo. Por isso que às 3h30 a gente pode encerrar. Encerrar de onde a gente estiver, que eu acho importante a gente encerrar, para haver um debate. E até para ouvir vocês, porque eu já falei de muitas referências, eu já falei de muitos interesses, eu já falei de várias Conceições ou vários Evaristos aqui. Amanhã, em particular, eu recorto esse minicurso pensando Conceição como produtora de conhecimento. Então, eu vou falar dos ensaios de Conceição, vou falar de Conceição como teórica, vou falar de Conceição como pensadora negra brasileira. E, no terceiro momento, propor uma interrogação. Ela é uma pensadora negra decolonial? Será que, quando a gente pensa a decolonialidade como uma proposta metodológica, né? E não como um conceito? A decolonialidade não é um conceito. A gente tem uma proposta metodológica, uma abordagem epistêmica para a gente pensar, inclusive, o diálogo entre textos diaspóricos, textos em diferentes territórios diaspóricos. Então, será que a gente pode chamar a Conceição de pensadora decolonial? Que às vezes a gente pega o sujeito, encaixa num determinado movimento e o sujeito vai lá e diz assim. A própria Conceição diz assim: não sei, eu acho que eu não seria decolonial, acho que eu não sou decolonial, eu sou decolonial. Então, a provocação de amanhã é justamente esta. E aí, aqui são os diversos rostos e corpos de Conceição, né? Dessa escritora negra brasileira maravilhosa, magnífica. Conceição tem nos brindado, desde 1990, com os textos que somente ela, e não aqui que eu esteja fazendo uma espécie de hierarquia, produzindo uma espécie de hierarquia com as outras, mas somente ela poderia escrever por conta de tudo que viveu, né? Desde a sua infância, adolescência, até a sua fase adulta. Então, aqui a gente tem essas várias inscrições de corpos, de memória, né? Essas várias inscrições de vivências e descrevivências nessas imagens que eu trouxe para vocês. E aí vamos passar para a próxima tela. Biografia de Conceição. Então, Conceição nasce e é registrada como Maria Conceição Evaristo de Brito. Ela é de Belo Horizonte. Ela nasce em 1946. E aí eu queria, a partir de então, apresentar a Conceição pelas próprias falas dela e fazer uma articulação entre a Conceição que nasce em Belo Horizonte, a Conceição que migra para o Rio de Janeiro e a Conceição que se torna escritora, né? Então, eu gostaria de percorrer através das falas da Conceição. Conceição por Conceição. Conceição falando dela mesma. E nesse processo de apresentação, eu vou fazendo também inscrições nos textos literários, nas obras literárias, dizendo algumas das características que a gente encontra nos textos literários de Conceição e que tem muito a ver com o que ela escreve. Para a gente não confundir. Além de tudo, Conceição é mãe de Ainá Evaristo de Brito, né? Ela tem uma filha. E eu não trago essa ideia, essa imagem à toa. Conceição é mãe. E esse lugar, para a mulher negra, é um lugar muito importante. Considerando a história colonial que nos privou as nossas ancestrais, privou as nossas antepassadas de viver a maternidade, essa imagem de Conceição nos traz um alento, nos traz a possibilidade de que alguma coisa mudou. Nós agora sim podemos viver a nossa maternidade. Ainda com muitas dificuldades, inclusive econômicas, inclusive de ordem de acesso a alguns espaços, né? Alçar os nossos filhos e filhas a alguns espaços de poder, como a escola, a universidade, o mercado de trabalho, né?
mães que sofrem com a violência policial nas periferias, mas ainda assim estamos tendo a possibilidade de realizar o sonho da maternidade. E eu estou chamando a atenção porque mulheres que eram escravizadas e não escravas, é preciso a gente pensar também numa outra gramática a partir dessa imagem. Mulheres que eram escravizadas e não escravas, porque foi um processo de sequestro e cativeiro. Mulheres, elas não tinham a oportunidade de viver a maternidade. Ao parirem, essas mulheres, ao terem seus filhos eram arrancados e, infelizmente, davam continuidade ao ciclo de violência colonial, né, de perversidade colonial. Também eram escravizados, assim como as mães, né, como suas mães. Não raro o aborto, muitas abortavam porque era uma forma de resistir ao colonialismo, de resistirem ao colonialismo. Então, essa imagem de Conceição é muito importante. E Conceição como mãe vai aparecer também na ficção. Muitas mulheres na ficção de Conceição Evaristo são mães, muitas mulheres negras vivem a maternidade com suas delícias e com suas agruras. E aí eu quero passar para outra tela. Eu não vou ler tudo, podem ficar tranquilos que eu não vou ler tudo, eu só vou apenas destacar alguns pontos que servem para a gente pensar quem é esta escritora, né? Como é que ela se movimenta no mundo, como as teorias são produzidas, como a ficção é produzida, né? Qual é o locus de enunciação dessa ficção. Então, ela diz, eu sou mineira, meu registro informa que nasci no dia 29 de novembro de 1946. Essa informação deve ter sido dada por minha mãe, Joana Josefina Evaristo, na hora de me registrar. Por isso, acredito ser verdadeira. Mãe, hoje, com seus 85 anos, não mais. Deduzo ainda que ela deve ter ido sozinha fazer o meu registro. Eu quero parar aqui. Veja que, ao trazer esse relato, Conceição deixa para a gente a indicação de por que algumas de suas personagens são mães solteiras e criam os seus filhos e suas filhas sozinhas, né? Mães solteiras que vão registrar os seus filhos sozinhas. Isso está na bio de Conceição, mas também reaparece na ficção. Isso é parte da grafia de Evaristo. Isso também é ficcionalizado. Mas, Christian, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Aparece igualzinho toda a escrita de Conceição autobiográfica? Eu não estou fazendo essa afirmação. Eu não estou dizendo que a escrita de Conceição é autobiográfica. Eu estou dizendo que a escrita de Conceição ela é parte das vivências e experiências que ela constituiu no mundo. E aí depois ela vai dizer que é de cor parda. Isso eu queria explorar na próxima tela. Aí ela diz ela diz aqui no próximo depoimento. Tive esse registro de nascimento comigo durante muito tempo. Isso é simbólico. Outro aspecto simbólico. Se a gente for considerar a história colonial colonial nem nos permitiu saber o dia do nosso nascimento, quiçá a nossa idade. Eu estou falando de nós, eu estou falando dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, africanos e africanas, né? Que nasciam aqui, né? Viveram aqui e, às vezes, sequer tinham direito a escolher o próprio nome. Às vezes, vinham de lá, de fora, com nome, e quando chegavam aqui, eram batizados por outro nome. Amanhã a gente vai ver uma narrativa do livro História de Desenganos e Crenças, e que a personagem, ela vem de África, viver aqui no Brasil, e, de repente, a primeira coisa que fazem quando ela desembarca aqui, né, para viver em cativeiro, ela é sequestrada em África, e ela desembarca aqui para viver em cativeiro, a primeira coisa que fazem é raspar o cabelo, retirar o cabelo, que isso também é simbólico, porque o cabelo é sinônimo, é símbolo de identidade, de ancestralidade, de pertencimento de grupo. Ela tem o cabelo raspado e o nome trocado. Então, ela passa a adotar um nome, inclusive, ocidental, e não mais um nome africano. Então, ela vai dizer o seguinte: impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Então, eu também, no meu registro, sou uma mulher parda. Sou uma mulher negra que tem um registro de mulher parda, né? Como uma mulher parda.
E essa pardice é uma identidade racial extremamente problemática para a gente. Porque Conceição, quando ela vai produzir os personagens, quando ela vai produzir os enredos, quando ela vai produzir as narrativas, embora não esteja lá que o personagem, que o enredo trate de uma família negra, ali você tem uma família negra se enunciando no tecido literário. Ali é uma família negra dando vida àquele enredo, dando vida àquela trama ficcional. Então, essa pardice, né? Essa confusão entre ser branco e ser preto, ser branco e ser negro, isso para a Conceição está muito bem resolvido nos textos. Embora, em alguns textos, ela problematize, especialmente quando ela vai nos contos do Olhos d'Água e também de Submissas e também dos Histórias de Leves Enganos e Parecências, fazer com que essa discussão sobre identidade ela ganhe um outro corpo. Ela ganha um corpo de afirmação de um lugar racial, né? De um lugar de pertencimento racial. Então, aí eu vou continuar lendo o texto, lendo o slide. Eu não atinava a corceria. Sabia sim, sempre soube que sou negra. Então, é esse caminho para a gente pensar o texto de Conceição. Quem fala é uma escritora negra. É uma escritora que tem na sua biografia essas marcas, né? Ela traz essa questão na sua biografia e ela traz isso também nas suas obras, nesse lugar. E aí, quanto mais ela ia sozinha, que ela falando da mãe, né, para me registrar, uma dedução me tirava de alguns fatos relativos à vida do meu pai. Ela teve pouquíssimo contato com os pais. Eu falei, né, de como muitas mães negras no Brasil, infelizmente, são mães solteiras. E aí, eu quero trazer um outro ponto, que é a Conceição já na família, né? Com a experiência com a escrita, como é que ela vai constituindo esse mundo de palavras. Ela diz, mais lá adiante, eu vou mostrar um slide, eu não nasci rodeada de livros. Acho que é muito difícil a gente encontrar uma mulher negra cuja família, né, tem todas essas experiências aí acumuladas. Uma família negra nascer rodeada de palavras. Aliás, rodeada de livros. É muito difícil. A gente nasce mesmo rodeada de palavras. Os livros a gente sempre conhece depois. A minha experiência com a leitura também foi semelhante. Então, ela vai dizer que como é que era essa vivência dela com essas mulheres da família, essas mulheres negras da família. Aí ela vai falar o seguinte: mãe lavadeira, tia lavadeira, e ainda eficientes em todos os ramos do serviço doméstico. Cozinhar, arrumar, passar, cuidar de crianças. Veja que Conceição não faz isso de forma inocente, né? Ela trazendo elementos da biografia, ela vai também pensando os lugares destinados à mulher negra na sociedade. Eu me lembro muito de um outro ensaio da Lélia Gonzalez, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que Lélia vai dizer que os lugares destinados às mulheres negras no Brasil sempre foram esses aí. O de cozinhar, o de cuidar das crianças brancas, o de arrumar a casa, ou era corpo-trabalho ou corpo-objeto. Corpo-trabalho, desempenhando o papel de babá, né? Desempenhando o papel de ama de leite lá no colonialismo, né? Lá na Casa Grande, e desempenhando o papel de empregada doméstica ainda hoje, como muitas, infelizmente, fazem. Então, esses lugares aqui que Conceição marca, cozinhar, arrumar, passar, cuidar, ela provoca e diz assim, olha, eu superei esse estigma de que a mulher negra somente tinha esses lugares, né, destinados a ela. Eu me tornei escritora, e me tornei escritora pelas mãos de mulheres que são lavadeiras, que arrumavam a casa, que passavam, que cuidavam de crianças. Eu me tornei escritora nesse universo em que, apesar da ausência de alfabetização, né, porque a família de Conceição não era totalmente alfabetizada, eu me tornei o que eu sou. Eu sou o que eu sou, fruto desse universo, né, de mulheres que serviam, mas que sabiam dar outros direcionamentos às suas filhas negras. Então, eu, desde menina, aprendi a arte de cuidar do corpo do outro. Então, ela fala também que esse arrumar, cozinhar, foi quase uma herança que ela herdou, né?
aos 8 anos surgiu meu primeiro emprego doméstico, ao longo do tempo outros foram acontecendo. Aí ela vai contar que foi várias passagens por várias casas, né? O mesmo acontecia, assim, ela contava que vivia nas casas das patroas, alternando entre as atividades escolares, que ela ia junto com os irmãos. Então, ela disse que ao assistir os meninos de minha casa, eu entendia essa assistência às crianças da favela, e que me rendia também os trocadinhos, né? Aí ela conta que, assim, dava suporte nas atividades escolares dos filhos dos brancos, e também aproveitava e tirava um trocado disso. Além disso, ela participava com a mãe da tia de lavar, de apanhar as trouxas, né? Então, ela participava desse ciclo, não é? O corpo dela desempenhava atividades domésticas, tarefas domésticas, mas isso não possibilitou que ela também construísse para si, por meio da influência das mulheres da casa, outros caminhos, né? Outros caminhos para o futuro. Então, por maior atenção na escola e principalmente pela possibilidade de ganhar livros sempre didáticos para mim e para as minhas irmãs. Então, ela conta, isso é muito interessante, que ela trocava as tarefas domésticas pela possibilidade dela ganhar livros. Isso lembra Carolina Maria de Jesus. Aqui é uma carta de Dona Joana para Conceição, quando Conceição se mudou para o Rio de Janeiro. Olha que linda. Olha que linda essa carta. Olha que estudo, que pesquisa pode ser feita a partir dessas cartas, né? Então, a mãe aí, contagem, escrevendo para a filha. Veja que a grafia é mesmo de uma pessoa, de uma mulher negra, de uma mulher alfabetizada. Você tem aí uma mulher alfabetizada. A gente consegue entender, preta feliz. Você não pode vir mais, se Deus quiser. Você virá nas férias. Não fica fazendo muito sacrifício, né? Aí foi quando Conceição migra para viver no Rio e elas trocam cartas. Essas cartas estão publicadas na ocupação que Conceição fez no Itaú Cultural em 2017. Vocês podem encontrar na internet. Eu não vou ler toda, eu apenas trouxe a escrita da mãe dela, a escrita de Dona Joana, que também é a escrita de Conceição, que também é parte da escrita de Conceição. Então, tem influência muito grande. E aí, ela conta que o Diário de Maria Carolina de Jesus, lançado em 58, rapidamente ressurgiu, causando comoção aos leitores das classes abastadas brasileiras, e nós nos sentimos como personagens dos relatos da autora. Eu trouxe essa tela para a gente entender por que Conceição fala tanto de Carolina Maria de Jesus, quando ela diz assim, eu assisti uma live com Conceição e Lázaro Ramos, anteontem. E aí o professor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul perguntou para ela, Conceição, quais são as suas influências? Quem é que te inspira? Aí ela falou de várias inspirações, várias fontes epistêmicas, na música, na arte, na literatura, mas não esqueceu de mencionar Carolina Maria de Jesus. Porque ela disse que quando Carolina publicou o diário, o Quarto de Despejo, eu ia falar Diário de Bitita já é uma segunda obra, publicou o Quarto de Despejo em 1960, a mãe dela, tateando, lia essa narrativa, lia o diário para Conceição e para os irmãos. Então, ela se influenciou muito pela escrita de Carolina. E ela conta que ficou impressionada, porque Carolina se colocava como escritora. E Carolina escreve num momento em que o país está vivendo uma ditadura. Entenderam? O país está vivendo uma ditadura. Então, essa escrita de Carolina, o modo como Carolina escrevia, dando conta de pensar a população negra na favela, a população negra no pós-abolição, né? Impressionou muito Conceição. Ela era jovem, ela ainda não tinha noção, né, de como seriam os caminhos, mas Carolina é uma das fontes de inspiração de Conceição Evaristo. Então, eu aqui trago a próxima tela, confirmando o que eu disse anteriormente.
Minha mãe leu e se identificou tanto com o Quarto de Despejo, de Carolina. Guardo comigo esses escritos e tenho como provar em alguma pesquisa futura que a favelada do Canindé criou uma tradição literária. Então, vejam que, para Conceição, ela pertence à tradição literária. Aqui fez parte Carolina, aqui faz parte Maria Carolina de Jesus, né? Então, não se pode dizer que ela é de uma tradição literária de Clarice Lispector. Ela é, sim, dessa tradição porque ela é uma escritora negra brasileira. Mas a tradição literária que ela se vincula epistemicamente é uma tradição literária em que tem escritoras negras, como Carolina Maria de Jesus. O próximo slide dá conta de que ela vai contar como era a ambiência na escola, né? E ela vai denunciar o apartheid escolar, como os estudantes negros eram discriminados na época dela, e ainda são. Não vão mais para os porões, né? Mas são alocados em escolas que, às vezes, não tem água, não tem um banheiro, não tem uma cadeira para sentar. Então, o apartheid de hoje é feito de uma outra maneira, não mais daquela forma como Conceição Evaristo experimentou. Então, foi uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns e nefastas para outros. Eu me lembro de um livro da Geni Mariano Guimarães, o Leite de Peito. Eu me lembro desse livro. A Cor da Ternura, em que Geni Mariano Guimarães, que é uma premiada escritora, uma maravilhosa escritora negra brasileira, denuncia também como ela era vítima de racismo no ambiente escolar. Então, a Conceição vai dizer o seguinte: nefastas para outros que descobri com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário, experimentei o apartheid escolar. Minhas irmãs e irmãos, todos os alunos pobres e eu ficávamos alocados nas classes do porão, né? O porão da escola. E aí ela faz analogia com os porões do navio negreiro. Eu tô aqui adiantando, porque eu estou vendo que o tempo está correndo e eu queria ouvir vocês. Não dá para falar sem ouvir vocês. Voltando aqui a ideia do navio negreiro, eu tenho uma referência para citar vocês, que é do Eduardo Glissant, Poética da Relação, em que Glissant vai chamar esses navios negreiros, ele vai chamar de a barca. E ele vai dizer que toda essa resistência que nós conhecemos hoje, que está na escrita de Conceição, nas epistemes produzidas por Conceição, nos romances de Conceição, toda essa resistência foi tramada ainda nos porões dos navios. Então, dando continuidade, ela era uma menina questionadora, teimosa em me apresentar eventos escolares. Nos concursos de leitura, ela era essa menina. E de redação, ela se lançava tudo, né? Ela sabia que era hora dela de pelo menos, falar da escrita, dos talentos, das leituras que ela fazia. Então, além de minhas inquietações, de meus questionamentos e briga com os colegas, havia uma constante vigilância e cobrança de minha escola. Ela ia às reuniões, mesmo adiante do silêncio que era imposto às mães pobres, e quando tinha a oportunidade de falar, soltava o verbo. Então, ela conta também, né, desse cotidiano que as mães negras enfrentam quando vão à escola nas reuniões. As mães negras nunca podem falar. Então, biografias e escrevivências. Então, quando Conceição termina o primário em 1958, ela conta que ganha seu primeiro prêmio de literatura, vencendo um concurso de redação com o seguinte enunciado: porque me orgulho de ser brasileira. Eu um dia ainda vou perguntar para a Conceição se ela tem esse texto, se ela pode compartilhar, porque eu não vi na ocupação que ela organizou. Já que eu coloquei aqui anteriormente biografias e escrevivências, nós temos um conceito que é muito falado, muito discutido, muito usado, às vezes pouco explorado. Eu vejo que, às vezes, num ensaio, num artigo, a pessoa coloca escrevivência e não diz como é que esse conceito de Conceição ele é tão importante, né, para pensar a escrita de mulheres negras, para pensar as vivências de mulheres negras. Utilizam-se de escrevivências para várias coisas,
menos para aquilo que a própria autora, a própria epistemóloga direciona, e eu acho importante a gente ouvir quem produz. Ela vai dizer que o conceito de escrevivências está relacionado à escrita que nasce das vivências. Viver para narrar, narrar o que se vive. Então, o que nós vamos encontrar na escrita de Conceição, nas obras de Conceição Evaristo, e pela própria autora, eu estou me referindo agora ao corpo, texto, ao corpo e o texto, e ao corpo do texto, é narrar o que se vive, né? E essas narrações do corpo e do texto, e do corpo do texto, elas dão conta de uma vivência que é específica, de uma mulher negra, de uma pensadora negra, de uma escritora negra. E aí eu estou fechando essa sessão da biografia, dizendo, trazendo aqui como Conceição ela enxerga a escrita, ela enxerga a leitura. Como é que ela alcança essa compreensão acerca do que ela escreve, né? E de os porquês dela, Conceição Evaristo, se inserir nesse território da escrita literária. Então, ela vai dizer o seguinte: asseguro que o mundo da leitura, o mundo da palavra escrita, também me foi apresentado no interior de minha família, que, embora constituída por pessoas, em sua maioria, semi-alfabetizadas, como eu disse anteriormente, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Veja bem, isso é resistência pura, isso é insurgência pura. Você ser semi-alfabetizado, ser preto, né? Morar na periferia e ser seduzido pela leitura e pela escrita. Isso é insurgência pura, isso é resistência pura. E isso também é o que eu chamo de ancestralidade, né? Legado deixado pelos ancestrais. Nós não somente nos rebelamos contra o cativeiro, contra o genocídio praticado pelos colonizadores brancos e europeus. Nós não somente usamos o corpo para praticar insurgências, nós também usamos a nossa inteligência. E isso está no livro de Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, quando ela conta, né, que não é somente o corpo que dá conta de dizer o que é essa resistência negra no mundo, essa resistência negra na diáspora. Então, tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Eu me lembro de nosso serão de leitura. Imagina que quilombo a casa de Conceição era, a família de Conceição era, né? Que aquilombamento eles produziam. Então, para fechar, ela vai dizer o seguinte, sobre a leitura, sobre a escrita. Eu gosto de enfatizar que não nasci rodeada de livros, do tempo e espaço que aprendi desde criança a colher palavras. Ela vai dizer, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Palavras de mulheres da família, palavras de pessoas da família. E aí, assim, a gente agora vai tentar organizar. Thalita, eu gostaria de pedir a você, quando desse 13h30, eu vou parar onde eu estiver. No momento em que eu estiver falando, der 13h30, eu vou parar, porque como o mini curso vai até às 16 horas, eu acho que a gente precisa abrir um momento aqui de escuta, tá? Eu vou falar desse percurso, que é um percurso longo, mas eu estou consciente de que eu não vou dar conta hoje todo dele, não vou dar conta. Então, Conceição Evaristo, o movimento literário negro brasileiro, né? Então, ela estreia em 1990 com obras publicadas na série Cadernos Negros. Eu vou parar e vou perguntar a vocês, quem aqui já leu, conhece os Cadernos Negros? Ainda estão aí, gente? Ou já foram embora? Quem aqui conhece a série literária Cadernos Negros? Quem aqui sabe que Conceição estreou em 1990, mas os Cadernos Negros existem desde 1978? Thalita, estão todos aí ou já foram embora? As pessoas já responderam no chat. Muitas falando que não conhecem, porque infelizmente não tiveram oportunidade. Certo, ótimo. Gente, os Cadernos Negros são, até hoje, até 2020, a antologia literária dedicada exclusivamente a
circulação de geografia negra no Brasil. Os cadernos negros foram criados, inventados, e o nome Cadernos Negros é uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, que na época em que publicou o Quarto de Despejo, ela registrava em cadernos as suas leituras e as suas memórias. Então, Cadernos Negros por isso. Eles existem desde 78, foram criados, é uma antologia literária. Quando a gente abrir aqui para discussão, eu vou mostrar a vocês algumas edições que eu tenho, e que eu guardo e que eu não dou a ninguém, eu não empresto, porque são raros, alguns já são raros, principalmente esse Caderno Negro número 1. Então, esses cadernos foram inventados por um coletivo de escritores, Cult, Paulo Colina, Oswald de Camargo, em 1978. Eles criaram essa antologia, né? Essa coletânea para produzirem, eles queriam produzir, eles queriam fazer circular o que eles chamaram de literatura de autoria negra, ou literatura produzida por sujeitos e sujeitas que se enunciam no texto como negros e negras. Então, Conceição, ela tem a sua estreia nos Cadernos Negros, né? E os Cadernos Negros publicam não só poesias, os Cadernos Negros também publicam contos. É um número dedicado à poesia e um outro número dedicado aos contos. Os números ímpares dedicados à poesia e os números pares dedicados aos contos. Então, anualmente, esta série faz circular textos de autores negros e negras no Brasil. Eu diria até que já se estudou tanto os Cadernos Negros, né? Já se vem estudando tanto os Cadernos Negros, que a gente não conhecer hoje é muito natural. É muito natural. Né? Quem está aí no chat dizendo que não conhece é natural. Mas já se estudou quase tudo sobre essa antologia literária que é tão importante para nós. Tão importante para consolidar, inclusive, isso que muita gente hoje faz e que chama de literatura negra no Brasil. Os cadernos têm feito, inclusive, um resgate da trajetória de autores negros que, no passado, tiveram dificuldade para publicar os seus textos. Os cadernos também, além de permitirem essa circulação, às vezes, é o único lugar onde um escritor negro, onde uma escritora negra vai encontrar espaço para publicar os seus textos. Não tem financiamento de nenhum organismo, tem dificuldade de frequentar as grandes livrarias e editoras, praticamente é sustentado pelos próprios autores, mesmo após 40 e tantos anos, mesmo após mais de 40 décadas. Eu, anualmente, sou convidada por Esmeralda Ribeiro, que é escritora, né? E Márcio Barbosa, que também é escritor, que são organizadores da antologia. Os cadernos, os textos chegam para mim, a gente faz uma avaliação, né, com todo um critério, e a cada ano a gente publica. Eu participo da publicação de antologias, né, ou de contos ou de poemas. Eu vou passar aqui. Conceição, nossa linda. Então, que eu já contei um pouco da história dos Cadernos Negros, fiz essa cartografia, que é importante a gente cartografar, é importante a gente saber o território de nascimento, é importante a gente produzir uma genealogia, aqui pensando em Foucault, tá? Produzir uma genealogia de modo a gente entender por que os silenciamentos, os apagamentos são produzidos. Não estou aqui me referindo a uma origem, né? Essa origem é problemática. A proposta genealógica, ela é no sentido de recuperar. Então, o Grupo Quilomboje, que foi criado em 1982, é o responsável pela curadoria dos Cadernos Negros, que tem como organizadores, como eu disse, Márcio e Esmeralda Ribeiro, dois queridos. Então, aqui estão as capas dos primeiros cadernos que Conceição publicou, os textos dela.
Ela participou da antologia 13, né, de poemas, e da antologia 14 de contos. Eu tenho esse número 13. Estou em busca do número 14, mas é difícil. A gente não encontra por menos de 300, 400. Às vezes a gente encontra o caderno 1, por exemplo, eu já vi gente vendendo por R$ 5.000, porque são raros, contam a história da literatura negra no Brasil e contam a história de muitos escritores negros, né? Que estrearam, assim como Conceição, tiveram seu nascimento, tiveram seu momento de acontecimento através dessa antologia tão importante. Então, aqui são as capas. Essas capas também já foram estudadas, viu, gente? Porque as primeiras capas traziam apenas cadernos negros. As capas, a partir do número 20, 24, 26, você tem mais do que somente cadernos negros. A gente tem a preocupação dos organizadores em dizer que são cadernos negros, poemas afro-brasileiros, contos afro-brasileiros, trazendo muito mais do que somente o título da antologia, né? Trazendo também o conteúdo, né? O que é que esse conteúdo comunica? E aí eu tenho mais Conceição, eu gosto de trazer o corpo, eu gosto de trazer a imagem. É importante a gente estar aqui o tempo todo olhando, dizendo ela, é essa pessoa que produz, essa mulher negra, essa intelectual, essa pensadora, precisa de vir corpo e presença. Então, quais são os poemas de estreia de Conceição? Mineiridade, que muita gente compara com os poemas, um diálogo com Carlos Drummond de Andrade. Muita gente encontra ali Drummond nesse texto, nesse poema. A gente pode falar sobre ele depois. Eu, Mulher, que é um poema lindíssimo, publicado em vários sites, republicado nos Cadernos Negros, Melhores Poemas. A própria Conceição traz no livro dela poemas de recordação e outros movimentos. Sonhos, Vozes Mulheres, que também é outro poema muito citado, muito conhecido, e que Conceição traz no Poemas de Recordação e outros movimentos, que é uma antologia literária que ela organiza. Poemas da Recordação e Outros Movimentos, Flui da Lembrança, e um poema muito raro, que é Negro Estrela, que é em homenagem ao ex-companheiro dela. Então, essa antologia 13, esse Caderno Negros 13, traz esse conjunto de textos. Eu trouxe rapidinho aqui, só para a gente visualizar, não vou ler todo, porque só aqui a gente poderia fazer um minicurso, só com esses dois poemas, Eu, Mulher e Vozes Mulheres. Faríamos um minicurso, outro minicurso, inclusive um minicurso sobre decolonialidade nas poesias de Conceição, né? E aí o corpus poderia se restringir a esses dois textos. Mas aí eu quero ler para a gente sentir como é que Conceição se enuncia, né? Como é que essa pensadora se enuncia na poesia. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Veja que é fortíssimo, né? Ela recupera várias gerações de mulheres da família, várias gerações de mulheres negras, começa pela bisavó, vai para a mãe, vai para a avó e chega na filha. E vai dizer que está com a filha a possibilidade de alcance dessa vida e liberdade. Então, ela percorre o caminho de resistência negra feminina produzida na diáspora. E, como eu disse, essa resistência tramada, estrategicamente tramada, desde os porões dos navios, desde os porões da barca, como coloca Eduardo Glissant. O outro é o Eu, Mulher. Só um trechinho para a gente entender o que ela traz, né? O que ela figura nesse poema. Neste poema. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue nas pernas, meia palavra no forte da boca, vagos desejos insinuam esperanças,
Eu, mulher, em Rios Vermelhos, inauguro a vida. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Veja que é lindo demais esse poema, Eu, Mulher. Ela fala aí do próprio funcionamento, né, biológico do corpo feminino, do corpo negro feminino, né? De como a mulher ela é responsável por dar a vida, por trazer a vida e por dar continuidade à nossa existência, né? Nesses ciclos da vida, né, que começam, né, que se interrompem também com a menstruação, é a mulher que faz com que a vida, com que a existência nossa, ela tenha continuidade. E a mulher, como diz Angela Davis, a mulher negra que movimenta o mundo. A mulher negra é quem movimenta o mundo. As mulheres e as mulheres negras movimentam o mundo. Violentando os tímpanos, antecipando, antes vivendo, agora e o que há de vir. Fêmea motriz, fêmea matriz. E aí, aqui eu trouxe, né? Eu vou passar essa tela rapidamente. Ela ainda participou da coletânea 15, 16, 17, 15, 16, 18. Aqui são algumas capas dos cadernos negros, gente. Não trouxe todas que Conceição participou, mas eu trouxe algumas. Esse aqui é os 3 décadas, quando os cadernos negros comemoraram 30 anos. Você tem capas aqui que são raras, e cada capa, como eu disse, comunica uma coisa. Esse Cadernos Negros, volume 19, veja que ele traz ali a capa de uma família negra, também isso é muito simbólico. Lá nos Cadernos Negros, melhores poemas, e nos Cadernos 30, você tem uma mulher negra olhando para si mesma, um homem negro olhando para si mesmo, gostando do seu corpo, apreciando o seu corpo, né? E essa questão estética, essa questão da autoestima, ela é muito importante. Então, Conceição circulou seus textos por essas antologias. Era aqui que Conceição antes produzia e publicava os textos. Depois é que ela alcançou carreira solo. Então, volume 19 e 21, melhores poemas, melhores contos, volume 22, 25, 26, 28, 30 e 34. Ela para de publicar nos cadernos no número 34. Não é que ela tenha encerrado esse diálogo, mas ela não vem mais publicando nos cadernos com tanta frequência como ela vinha fazendo no começo da carreira. Então, eu acho que a gente pode até deixar essa questão para amanhã, para ser explorada amanhã, quando eu trouxer alguns trechos de alguns ensaios de Conceição para a gente pensar. Mas, assim, eu fiz essa tela pensando no seguinte: será que vocês conseguem fazer a distinção a partir de tudo que nós ouvimos sobre Conceição, sobre a biografia dela, sobre alguns autores que eu já trouxe, sobre os próprios cadernos negros, o que seria essa literatura, né? Essa literatura produzida por Conceição, porque isso é importante, gente, isso é importante, isso dá a dimensão de que o sujeito pertence ao movimento literário. E o movimento literário que Conceição pertence pode ser chamado por alguns, e foi chamado em 2000, de literatura afrodescendente. O professor da UFMG, Eduardo de Assis Duarte, ele tem um ensaio que eu considero importante de ser lido, ser apreciado, que é a literatura e afrodescendência. Esse ensaio, ele tenta dizer o que é que ele, enquanto pesquisador teórico, entende ser os textos de autoria negra. Esse ensaio é de 2000, está disponível na internet. Há também outras correntes que dizem que, na verdade, essa literatura produzida por Conceição Evaristo pode ser chamada de literatura afro-brasileira, porque é uma literatura feita por negros brasileiros, mas que mantém a sua ligação com a África. Então, ao contrário de Eduardo de Assis Duarte, que elege um adjetivo afrodescendente e coloca uma perspectiva muito mais ampla, que aí você pode incluir muitas vozes, muitos sujeitos, muitas artes, né? E dizer que isso tudo pertence a esse movimento. Ao contrário, professora Florentina, que é da Universidade Federal da Bahia, que foi minha orientadora,
que eu tive o prazer de ter sido orientanda dela, né, no curso de especialização e no início do meu doutorado. Depois seguimos caminhos distintos, caminhos epistêmicos distintos. E a professora Maria Nazaré Fonseca, que é também da PUC de Minas Gerais, da Universidade da Conquista, da Cidade Católica de Minas Gerais. Ambas, ali em Florentina, em 2005, quando ela publica o livro sobre os Cadernos Negros e Afrodescendência, né? Ela diz que é literatura brasileira, e Maria Nazaré Fonseca, em vários ensaios dos anos 2000 até 2012, dizendo que é literatura afro-brasileira, a partir dessa perspectiva do lugar de enunciação geográfico e ancestral, geográfico e relacionado a uma influência de origem. Jacuti, que foi o criador dos Cadernos Negros, um dos inventores dos Cadernos Negros, quem propôs a ideia da antologia dos Cadernos Negros, ele vai dizer que, na verdade, Conceição se insere num movimento intitulado Literatura Negro-Brasileira. Ao contrário de ser afrodescendente, ao contrário de ser afro-brasileira, ele diz que é negro-brasileira. Eu assisti uma mesa de CUT uma vez, em que ele dizia o seguinte: poxa, eu levei tanto tempo para me assumir como homem negro, agora eu vou ter que dizer que eu sou afrodescendente? Que negócio é esse? Então vai entrar todo mundo. Qualquer branco pode dizer até que, sendo ele afrodescendente, ele produz literatura negra. Até Jorge Amado pode ser autor negro, já que ele falava das questões, né, ligadas à arte, ao universo do candomblé, ao universo da população negra brasileira. Então, eu, CUT, estava com a noção de literatura negra brasileira, negro-brasileira. E há vários pesquisadores, entre eles eu, que acho que nós produzimos uma literatura negra brasileira. A literatura negra brasileira, Conceição como autora de literatura negra brasileira. Aqui, rapidamente, não é nenhuma heresia, não sei se tem alguém me dizendo, mas você falou tanto de epistemologias negras, epistemes negras, e agora vai trazer um autor branco. Eu não posso apagar as contribuições do professor Eduardo de Assis Duarte, que, para mim, é uma das vozes que ajudam a organizar um pensamento, um conceito sobre literatura negra, essa literatura que traz um adjetivo. Então, são 5 as características sugeridas por Eduardo de Assis Duarte para pensar o que Conceição faz. Primeiro, ela se volta para um público específico. Segundo, ela tem uma temática específica. Terceiro, ela assume um ponto de vista, ela tem um lugar de fala. Quarto, a questão da autoria. E terceiro, a linguagem. A autoria, o ponto de vista, a linguagem, a temática e o público. Essas 5 características a literatura de Conceição, aí não assumindo uma perspectiva de Assis Duarte, mas assumindo uma perspectiva de vários autores, quando vão falar, preferem, que optam, como eu, quando eu escrevo os meus textos, eu estou chamando lá de literatura negra brasileira. Embora, lá em 2011, quando eu fiz a minha dissertação sobre Miriam Alves, falando da composição e recomposições do corpo feminino negro, eu chamei de literatura afro-brasileira, mas mudei a minha visão epistêmica sobre esses textos literários. E aqui, eu trago a própria Conceição dizendo o que ela acha, dizendo o que ela pensa. Conceição vai dizer, olha, o que eu acho, o que eu penso, o que eu faço é isso aqui. Esse corpus que se constituiria como uma produção escrita marcada por uma subjetividade construída, experimentada, vivenciada a partir da condição de homens negros e de mulheres negras na sociedade. Então, quando perguntada o que ela faz, o que produz, ela vai dizer que produz literatura negra, a partir desse lugar que é subjetivo, experimentado da minha condição de ser mulher negra na sociedade brasileira. E aí ela complementa, ela diz, talvez eu seja a canônica das margens, dito muito só ela, né? Por conta dos prêmios que ela já recebeu, por conta de como ela já alcançou o mundo, de inúmeras traduções que Conceição tem. Dizem que Conceição não é mais essa autora das margens, essa autora marginal. Ao contrário, Conceição agora é canônica. Aí ela responde,
eu sou canônica das margens. Como canônico é aquilo que está de acordo com as normas estabelecidas, convencionadas, ressaltar as margens como lugar ocupado pela escritora mineira é fundamental. Raras vezes ela diz que é só mineira. Então, nesse mesmo ensaio que a gente vai trabalhar ontem, ela faz alguns questionamentos que eu acho importantes acerca do que é literatura negra. A própria voz da autora teorizando, dizendo que ela escreve, né, produzindo teoria da literatura negra, disputando teoria, como que é uma pesquisadora, é uma ensaísta, uma intelectual afro-americana. Então, a Bárbara Christian, que não sou eu, ela tem um ensaio intitulado A Disputa de Narrativa, a disputa de teoria, perdão, a disputa de teoria. E ela vai dizer que o que Conceição faz aqui é produzir uma disputa de narrativa, uma disputa de teoria, nesse ensaio. É um ensaio que eu coloquei aqui, ó, anteriormente. A gente vai trabalhar amanhã, literatura negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. E aí, vamos lá. Qual seria, pois, o problema em reconhecer uma literatura, uma escrita afro-brasileira? Qual seria o problema? A questão que se localiza em pensar a interferência e lugar dos afro-brasileiros na escrita literária brasileira seria o fazer literário algo reconhecível como sendo de pertença somente para determinados grupos ou sujeitos representativos desses grupos? Porque a diversidade de produções, ou seja, a diversidade epistêmica, como coloca Ramon Fogel, Walter Miolo, Catherine Walsh, como propõe a abordagem decolonial, a diversidade de produções que compõem a escrita brasileira, o difícil reconhecimento e mesmo a exclusão de textos e autores que pretendem afirmar seus pertencimentos, suas identificações étnicas e suas escritas. Então, essas provocações de Conceição, elas têm como tendência dizer o seguinte: ora, se vocês aí fora, que pertencem ao cânone, que produzem epistemologias eurocentradas, que estão interessados em não compartilhar os privilégios que vocês têm na hora de publicar no mercado editorial, na hora de ter o interesse das editoras, na hora de serem expostos nas livrarias. Então, qual o problema que vocês têm de reconhecer, ao reconhecer a existência de textos produzidos por autores e autoras negras, por autores que têm esse lugar de pertencimento, têm esse lugar de identificação étnica como primordial em suas escritas? E aí, eu acho que a gente tem para fechar essa coisa do conceito, ela mesma vai dizer, vai trazer esse enunciado que é célebre. A nossa escrevivência não pode ser lida como as histórias para ninar da Casa Grande, e sim para incomodá-los nesses seus sonhos injustos. A gente pode também deixar isso para o bate-papo. Então, aqui a gente tem a trajetória intelectual dela, que eu vou passar rapidamente, amanhã eu vou retomar. Conceição tem esse percurso biográfico, mas ela é graduada em letras, ela tem mestrado em letras e ela é doutora em letras, né? Ela tem graduação em letras pela UFRJ, tá? É professora da rede de ensino da capital, ela é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio, defendeu a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade, que é quem deriva aquele ensaio que ela publica posteriormente. Ela é doutora em literatura comparada pela UF, defendeu a tese intitulada Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em 2011, na qual ela estuda as poéticas de alguns escritores afro-brasileiros, entre eles, Ney Lopes, Edmilson Pereira, de Almeida Pereira, que é importantíssimo, além de escritor, de poeta, teórico da literatura negra, é uma voz que a gente merecia conhecer, tal a sofisticação do texto, em confronto com o poeta angolano Agostinho Neto. Então, Conceição ficcionista, poeta, contista e romancista. A gente já percorreu, refez esses caminhos de Conceição. Esta é a antologia, a única antologia que Conceição publicou até hoje, reunindo os poemas que ela trouxe na antologia 13 dos Cadernos Negros e que ela republica aqui no Poema da Recordação e Outros Movimentos. Essa é a única antologia que foi publicada em 2008 e republicada em 2017 pela editora Malê. Né? Conceição romancista, poeta e Conceição romancista. Então, o livro dela, o romance dela inaugural é Conciar Vicêncio, em 2013.
e também foi republicado em 2017 pela Palas. O romance seguinte é Becos da Memória, que a gente também vai falar mais sobre as obras amanhã. A primeira vez que o poema saiu pela Amazon foi de 2016, a Editora das Mulheres republicou em 2013 e a Editora Palas republicou em 2017. E o mais recente livro, que é Canção para Ninar Menino Grande, que é também um romance, publicado pela Editora Palmares em 2018, que está esgotado. Não se acha esse texto em lugar nenhum, esse romance em lugar nenhum. Então, a Conceição, romancista, ela tem 3 romances, ela tem três obras, e obras assim com abordagem diferentes. Amanhã a gente vai falar de Ponciá, que é uma personagem extremamente complexa. A gente vai falar de Becos da Memória, que é um livro constituído de memórias e traz o processo de desterritorialização de uma família negra da favela, uma favela que está sendo, né, de uma população que está sendo expulsa do seu lugar, né, para dar lugar a esses condomínios que a gente vê surgir, né, de repente, estourou gás, né, houve incêndio de botijão de gás, todos tiveram que sair dali, mas por quê? Esse incêndio é criminoso, mas quem foi que incendiou, quem foi que colocou fogo? Então, Conceição faz esse discurso, né, faz esse debate, né, de como as famílias negras são despejadas dos seus lugares e têm que reinventar suas vidas em outros territórios. Ponciá, como eu disse, é o primeiro livro, o primeiro romance publicado dela em 2003. Aqui são as capas, né, a capa da Palas e a capa do primeiro. Essa que está aqui com as mãos de uma mulher negra é a primeira. E na cor rosa é a segunda, publicada pela Palas. A Masa é a primeira, a Palas é a que foi republicada. Então, veja que é uma diferença de capas, e as capas comunicam muitas coisas. É importante a gente se deter sobre as capas dos livros de autores e autoras negras. Esse livro foi incluído na lista de diversos vestibulares de universidades brasileiras, ganhou um alcance imensurável, traduções. Eu tenho um amigo, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, que estudou a tradução de Ponciá para o inglês, e ele descobriu que no processo de tradução muito se perdeu os sentidos da obra produzida por Conceição. Então, esse livro, como a gente diz aí na gíria, bombou depois que foi para a lista dos vestibulares, depois ganhou essa repercussão, se tornou, né, objeto de estudo de vários artigos, dissertações acadêmicas, teses. Então, se vocês quiserem saber mais sobre este livro, podem digitar Ponciá e aí vocês vão encontrar um universo de coisas publicadas. Aqui você tem as capas dos romances, Becos da Memória. Eu gosto mais dessa capa que tem as fotografias. Eu tenho em casa 2 versões, mas eu gosto mais desse Becos da Memória que tem as fotografias das famílias negras. Eu acho que eu estou até perdendo. Nem consigo acreditar. 36, 365? Pronto. 365. Pronto. Aqui a gente tem o percurso dela, que eu posso retomar amanhã 2003. O seu segundo romance, 2013, ganha nova edição. Aqui, Conceição, a mobilização que foi feita para entrar na Academia Brasileira de Letras. Aqui é a Conceição Contista, com as obras Submissas Lágrimas de Mulheres, que a gente vai falar sobre ela amanhã. Olhos d'Água, que é uma obra lindíssima. Amanhã eu vou trabalhar com 2 contos dessa obra. O livro, o conto de abertura, e o último conto da obra, se der tempo, História de Leves Enganos e Parecenças. Essa é a Conceição Contista, 3 coletâneas. Esse livro, História de Leves Enganos e Parecenças, é lindo, é magnífico. Eu levei dias, horas, meses para concluir. Eu não conseguia sair das narrativas, e é constituído por narrativas curtas, mas a gente não consegue sair desses enredos. Aqui são as capas, em Submissas Lágrimas, Olhos d'Água, História de Leves Enganos. Veja que as capas, como eu disse, comunicam muitas coisas. História de Leves Enganos, você tem um desenho feito pela Conceição, pela filha da Conceição, Ainá, que ela coloca na capa. Aqui eu estou fazendo uma cartografia. Aqui são as cartas negras que eu trago amanhã. Aqui é mais uma carta trocada entre Conceição e a mãe.
Bom, amanhã eu acho que eu trago tudo isso aqui. Aqui são as coisas traduzidas. Bom, amanhã a gente tem a Conceição Pensadora. Aqui são alguns ensaios que a gente vai ver. Pronto. E aí são as referências. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu sou Cristiana. Oi? Sim. Eu sou Cristiana. Olá, gente. Sou integrante do PET. Estou aqui como monitora também, junto com a Thalita e a Maria Clara. A Thalita teve um problema de conexão, mas ela volta daqui a pouco. Tiveram algumas perguntas nos comentários e eu vou ler para a senhora responder. O Severino Mota, ele comentou: vou procurar ter acesso a esses cadernos negros, devem ser muito interessantes. E perguntou: por que hoje em dia, em nossas salas de aulas, não se abordam esse tema? Por que esses cadernos ficam implícitos em nossa literatura? Será que para a divulgação de literatura negra deverá ter um curso de literatura à parte? Olha, eu quero assim, perguntou, vou responder. Porque a gente tem que ser assim, bate pronto, né? Severino, obrigada por estar aqui, por trocar com a gente. Nós estamos aqui, inclusive, materializando essa insurgência epistêmica, essas insurgências político-epistêmicas propostas pela Catherine Walsh. O que você provoca é super interessante, mas depende muito do repensar dos currículos das universidades e das escolas. Por que eu falei universidades e escolas? Porque quem está dando aula, o professor que está em sala de aula, principalmente o professor de língua portuguesa, que é responsável pelas aulas de literatura, ele deve conhecer esses textos, essas textualidades de autoria negra. E não é de hoje, não, de 2020. A Lei 10.639, ela é de quando? Lei 10.639/03. Ela é de 2003. Ela instituiu a obrigatoriedade do ensino da literatura, da cultura e da história africana e afro-brasileira. O que é obrigatório? Tem que ser obrigatório aos currículos. Então, o que é que acontece? Muitos estudantes não têm acesso, porque muitos professores ou desconhecem, ou por uma questão subjetiva, tratam de retirar das suas aulas, tratam de retirar do seu material de estudo. Dizem que essa literatura só trata de racismo, que essa literatura só trata de discriminação. Então, é por isso que eu estou aqui dizendo que nós temos a obrigação de produzir essas insurgências epistêmicas nos nossos currículos, nas nossas aulas. Eu não sei se você é professor, mas a partir de hoje você não pode dizer que nunca ouviu falar em literatura negra, que nunca ouviu falar em cadernos negros, que nunca ouviu falar em escrita de mulheres negras. Eu, por exemplo, saí do meu ensino médio, lá em 99, estou aqui confessando um pouco da minha idade, sem conhecer escritores negros, sem conhecer escritoras negras. Cheguei à universidade, só conheci já no final lá da minha graduação em 2003. Mas quando eu conheci, eu disse, meu Deus, é isso aqui que eu vou fazer agora. Produzir esse espaço, essa lacuna, preencher esse espaço, essa lacuna, com essas epistemes. Então, o governo federal, só para fechar, gastou uma fortuna com compra de livros, uma fortuna com compra de material. E muitas escolas, por questões ideológicas, e não foi agora, não foi agora nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo. Foi antes, muito antes. Muitas escolas optaram por não incluir nos seus currículos. Muitas escolas optaram por não apresentar os seus professores. Muitas escolas optaram por não receber esses livros, porque não acreditam nessa literatura, porque não acreditam nesses textos. Aí assim, eu iria fechar, mas eu preciso dizer uma coisinha para você. Você disse assim, professora Christian, será que a gente tem que fazer uma literatura à parte? Não.
o negro não pode estar à parte. O negro é parte integrante dessa sociedade. Então, se você dá aula de literatura e não cita Maria Firmina dos Reis, não cita Cruz e Souza, não cita Luiz Gama, não cita Machado de Assis, não cita Lima Barreto, não cita Alta de Souza, não cita Carolina Maria de Jesus, então você não dá aula de literatura. Você seleciona o que você diz em literatura. Eu faço o contrário. Eu produzo essa cartografia de textos canônicos, mas eu me lembro muito, muito, muito dos autores negros e das autoras negras. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Professora, boa tarde. Você me ouve bem? Eu sou Maria Clara, outra monitora também que está aqui com você hoje, nesse minicurso. E eu vou ler a próxima pergunta. Guadalupe Costa de Matos pergunta: professora, em Submissa às Lágrimas, Evaristo traz diversas vezes a imagem do sangue e da menstruação. Isso teria alguma ligação ao passado escravizado do povo negro ou estaria mais voltado ao feminino? As duas coisas. Alguém citou Fernanda Miranda aí, e eu recomendo a professora Fernanda Miranda, que trabalhou com 8 romances e trouxe, assim, uma cartografia no Silêncios Prescritos, que é pela editora Malê, que faz com que a gente, né, produza uma reviravolta epistêmica nos modos como nós ensinamos literatura. A questão do sangue, da menstruação, ela é muito importante. Ela tem, sim, uma relação com a colonialidade. Veja que essa coisa do corpo, de sentir o corpo, né? Ela sofreu uma interdição muito grande durante o colonialismo. Imagine como essas mulheres, no período menstrual, elas eram espancadas, né? A gente sabe que quando a gente está no período fértil, são os períodos mais sensíveis. Realmente são os períodos que o corpo está mais sensível. E, de repente, era nesse momento que elas eram espancadas, que elas eram chicoteadas, que elas sofriam toda a violência. Né? E isso não tem a ver com... Sangrar hoje tem a ver com a oportunidade também de vivenciar esses momentos que são do feminino, que são desse nosso corpo feminino. E que agora a personagem, finalmente, ela pode viver esses ciclos da vida, né? Esses ciclos de continuidade da vida, sem que o chicote colonial esteja, né, nos massacrando. Mas há outros chicotes, mas não aquele. Então, para encerrar, para a gente poder ouvir todas as perguntas, eu li outro dia uma narrativa de uma autora caribenha chamada Yolanda Pizarro. Yolanda Arroyo Pizarro. E aí, essa narrativa está no livro Las Negras. É a coisa mais linda. Maria Clara, foi você que fez a pergunta, não foi, Maria Clara? E no livro, Maria Clara, ela conta que a nossa ancestral, a antepassada, ela foi trazida para viver no Brasil e ela, num dado momento do enredo, ela começa a se recordar da família, dos rituais pelos quais as mulheres negras passavam. Porque quando a menina ela menstrua pela primeira vez em África, e ela conta isso na narrativa, há um rito de passagem, né? Há um rito de passagem que em algumas comunidades, e não tribos, em algumas comunidades, elas precisam, né, cumprir. E aí, essa personagem, a Nise, ela desabafa com uma outra personagem dizendo o seguinte: ele não me respeita, nem nos momentos que meu corpo está sensível, nem no momento em que meu corpo está vivendo um ciclo, passando pelo ciclo de mudança, nem no momento em que meu sangue expele, nem no momento em que meu sangue jorra, ele não me respeita. Isso ela se referindo ao branco colonizador.
E aí ela diz assim, sangue que é dedicado a Oxum, sangue que é dedicado a Oxum, que é a senhora da maternidade, é a orixá da maternidade. Então, tem tudo a ver, Submissa às Lágrimas, Yolanda Pissarro, a questão da menstruação, do corpo, do feminino, isso está tudo entrelaçado. Professora, eu vou ler a próxima pergunta que mandaram aqui no chat. É da Gabriele Santos. Ela perguntou: o que a senhora acha da falta da literatura afro-brasileira nas escolas, tanto públicas quanto privadas? Bom, vamos começar pelas escolas privadas? Eles não desconhecem mais Conceição. Por que eles não desconhecem mais Conceição? Porque Conceição se tornou obrigatória nos vestibulares. Conceição aparece em questões do Enem. Então, o professor da escola particular, mesmo que ele não se identifique com a narrativa, mesmo que ele não se identifique com Conceição Evaristo, ele lê o texto para os seus alunos. E o acesso, ele é imediato. A família compra todas as obras, se for para garantir a sobrevivência do clã, a manutenção do capital, a trajetória profissional bem-sucedida, eles são obrigados, e aqui eu estou falando de uma parcela que frequenta as escolas particulares, principalmente a parcela que é branca e bem e que tem condições financeiras, eles leem Conceição. Alguns a contragosto, viu, Thalita? Alguns a contragosto, porque não se sentem satisfeitos em ver os seus filhos brancos lendo textos de autoras negras. O que acontece na escola pública? E eu sou de escola pública. Eu dei aula em escola pública. Há um movimento que é quase parecido. Alguns professores evangélicos não leem Conceição, porque, por exemplo, na abertura do livro Olhos d'Água, você tem Conceição fazendo referência ao Xum, que é um orixá do candomblé. Então, ali ele diz que não vai trabalhar com o aluno uma narrativa que faz menção ao diabo, que faz menção à religião do diabo. Então, você tem um professor que elege o que ele vai trabalhar e ele tira o direito desse aluno de ter acesso a narrativas que não só tratam de Oxum, tratam da menstruação, tratam do feminino, tratam de violência de gênero, tratam de feminicídio, que recuperam a história brasileira na sua pluralidade, não naquilo que é somente selecionado, não naquilo somente que pode ser dito. Então, eu, como professora de escola pública, o que eu vejo também são muitos professores levando os livros. Eu não posso falar aqui somente do aspecto negativo. Eu não sei se dá para ver, mas eu tenho tudo em casa, ó, gente. Tenho tudo em casa. Eu estou aqui, mas eu estou rodeada de livros, igual Conceição. Aqui está tudo comigo. Então, eu fui buscar esse repertório. E eu fui me apropriar desse repertório. E eu tive a sorte, na universidade, de encontrar professores que provocaram esse desejo em mim. Então, tudo que eu faço em sala de aula, eu tento, de alguma maneira, reverter esse cenário. Então, o que eu vejo é que a escola pública, nós temos ainda professores que têm um certo preconceito com a literatura, e aí, em Alagoas, isso é muito natural. Os meus alunos da UFAL, quando levaram os textos, tiveram o maior cuidado para ler esses textos em sala de aula, porque tinham medo de falar dessa questão da ancestralidade. E eu também, muito receosa assim, com eles, porque tinha assim, eu ficava temerosa de perder essa parceria, essa mão, né, grudada à minha, para fazer essa militância em sala de aula, para construir essa militância em sala de aula. E aí o que eu vejo é que a gente precisa ainda formar mais os professores, acolher mais esses professores que se desinteressam por essa literatura e promover cursos, promover colóquios, levar também essa discussão que a gente está tendo aqui para a escola, quando a gente puder voltar para o presencial. A gente tem que fazer todo tipo de movimento. Aprender com os nossos antepassados e com nossas antepassadas. Utilizar as ferramentas, apresentar
e numa roda de conversa, olha, eu estou lendo esses cadernos negros aqui, vocês conhecem esses autores? Então, só assim para a gente reverter esse epistemicídio, porque isso é epistemicídio. Isso também é racismo epistêmico. O racismo epistêmico, sobretudo, praticado nas universidades. Gente, eu falo demais, né? Mas é porque eu estou assim, tão feliz de estar com vocês, tão feliz. É muito bom, é muito bom. Tenho certeza que a gente, ó, não vai mais falar que nunca viu na vida, não conheceu. Maravilhosa, professora. Antes da Cris ler a próxima pergunta, eu vou ler alguns comentários que as pessoas estão interagindo enquanto a senhora está falando aqui no chat. A Érica falou que ela é da Rede Estadual de Pernambuco e na pública o racismo é igual. E que ela trabalha nesse contexto evangélico, inclusive com direção e coordenadores. Gabriele Santos falou que já viu colegas dizendo que não iriam ensinar macumba, e isso é deprimente. As pessoas estão aqui comentando um pouco sobre as suas respostas. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Oi. A Júlia pergunta: como diferenciar a literatura negra brasileira de negro brasileira? É uma pergunta também muito interessante. Eu acho que é Júlia que perguntou? Sim. Ô, Júlia, é uma decisão epistêmica. É uma decisão teórica que você pode tomar. A partir da leitura que você pode produzir, né? Nesse caminhar com os pesquisadores, com os autores. A minha escolha epistêmica é por negra brasileira. Eu entendo que é um lugar racial aí marcado, que é do negro, que é da mulher negra, e é importante a gente marcar esse território de enunciação, inclusive enunciativo, para pensar a literatura. Mas acho que Kut também tem razão quando ele diz o seguinte: é uma literatura. Alguém está com o microfone aberto aí me atrapalhou um pouco, mas assim, é uma literatura. Quando Kut diz é uma literatura negro-brasileira, Kut está dizendo o seguinte: não está mais aqui o livro, mas é um livro que ele entregou num congresso que eu fui a Florianópolis, o COPEN, o Congresso de Pesquisadores Negros, e que ele vai dizer o seguinte: ora, eu demorei tantos anos na minha vida para me reconhecer como negro, como é que agora vocês me dizem que eu sou afro? Não, eu não quero ser afro. Eu quero ser negro. Eu quero marcar esse meu lugar de fala. Eu quero dizer que a minha literatura ela é marcada pelo meu pertencimento racial, pelas vivências, experiências que eu tenho, inclusive com racismo. Kut é que cunha, é que pensa o termo negro brasileiro. A professora Florentina já trabalha com a noção afro-brasileira, porque ela vai lá e diz, é Brasil, o texto é produzido a partir de experiências do negro e da mulher negra no Brasil, só que ele busca essa ligação com a ancestralidade africana, né? Com o território africano, de onde esses saberes também também se incorporam à tessitura do texto literário. Então, cada um adota uma perspectiva. A minha, em particular, é negra brasileira. A de Kut é negro-brasileira. A de Florentina é afro-brasileira. E a do professor Eduardo de Assis Duarte era afrodescendente, agora é afrodescendência. Mas eu penso que é o modo também como você lida com esses textos, que você olha e diz, para mim aqui é o negro falando, para mim aqui é o afro-brasileiro falando, não para mim aqui é o negro brasileiro falando. São perspectivas epistêmicas que promovem debates acalorados. Vocês não sabem o que é que eu já ouvi em rodas de conversa sobre isso. Porque como nós estamos chegando, é muito recente, né? É muito recente ainda o que estamos fazendo. E esse colóquio aqui contribui muito, colabora muito
para que a gente tenha um momento de renascimento, mas que a gente retome toda essa história, coloque, poxa, parabenizar vocês por essa discussão, parabenizar vocês por essa oportunidade, mas é um debate acalorado quando se vai pensar qual adjetivo, né? Porque esse adjetivo deve expressar também o que o sujeito pensa dos seus textos. Professora, antes de ir para o último comentário, eu só queria fazer uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo no chat, que é se o material vai ser disponibilizado, se a senhora permite que a gente compartilhe com os inscritos no minicurso, os slides. Tudo. Não se Tá pratique epistêmica sem deixar ferramentas para que outros também façam outras influências. Tudo. Perfeita. Então a gente compartilha depois, tá, pessoal? Quando acabar tudo. Eu vou ler aqui o comentário do Severino Mota, que eu acredito que seja o último, que não tenha mais perguntas para a gente já poder finalizar. E ele escreveu: eu nunca havia tomado conhecimento desse movimento de literatura negra em minha graduação, como também nenhum dos professores de literatura que tive falaram desses importantes cadernos negros. Olha, minha passagem por Alagoas foi uma passagem assim que inesquecível, porque eu hoje estou na Universidade do Estado da Bahia. Pasmem, eu dou aula em Direito e dou aula em Engenharia. Pasmem, eu saí do curso de Letras. Mas isso não significa que eu não produza as minhas insurgências. Eu estou usando esse termo porque é importante. Eu dou aula em Direito. E aí, eu sempre que posso, faço umas provocações aqui e ali. No semestre passado, antes da pandemia chegar, eu minha escola no dia 16 de março. E os meus alunos me entregaram um texto jurídico falando sobre a série Olhos que Condenam. Tá bom para vocês? E o curso, ele é formado, ele é constituído, ele é composto por estudantes, em sua maioria brancos. Vocês sabem disso. Estudantes brancos. E estudantes que olham para uma professora negra e dizem assim, o que é que ela tem para me oferecer? Aí eu provo a eles, eu digo a eles, eu evidencio a eles que além de tudo que faz com que eu seja legítima para estar ali, e não é fácil, eu às vezes tenho questionamentos, embates com alguns estudantes, e embates epistêmicos, por eu ser negra e estar ali naquele curso de brancos para brancos. Então eu ofereço a eles Spinoza, Baruch Spinoza, ofereço a eles Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Guattari e todo um conjunto de epistemologias brancas, eurocentradas, se eles quiserem. Mas eu também tenho outros repertórios. Convido os meus alunos de Direito e Engenharia a outros repertórios. E aí, aqui ou ali, eu levo um texto, comento uma história, trago uma provocação. Eu me lembro que quando houve um caso de racismo na Caixa Econômica aqui em Salvador, eu levei o caso para ser analisado juridicamente em sala de aula. Eu agora estou orientando um aluno na engenharia agronômica, que vai falar da relação da terra com a ancestralidade. Ele vai ter que ler Conceição. Então, é assim que a gente vai penetrando, implodindo os territórios. E eu acho que os professores das universidades, eles precisam fazer esses movimentos, produzir esses movimentos, trabalhar com a pluralidade de conhecimentos, com a diversidade epistêmica, né? Fazendo um gesto de desobediência epistêmica. E também, aqui, para a gente encerrar, você não pode cercear o direito do estudante de ter acesso àquilo que toca no corpo dele, que diz sobre a subjetividade dele, que é ele. Então, eu não posso acreditar que um estudante de graduação, especialmente em letras, não conheça Luiz Gama, não trabalhe com Machado de Assis. Eu estou falando de literatura, mas também não conheça Lélia Gonzalez,
não conheça a Conceição Evaristo como pensadora, não use os textos dela para refletir sobre o cotidiano da sociedade brasileira. Eu não concebo como é que minha aula, como é que eu digo que dou aula para uma coletividade, para um grupo, e eu elejo somente epistemologias que às vezes falam coisas daquele grupo que mais agridem do que empoderam, que mais agridem do que possibilitam pensar sobre o mundo. Compreende? Então, a minha passagem para o Alagoas, ela teve esses dois movimentos. Só para amarrar, eu produzi esse caminho para os meus alunos de apropriação das epistemologias dominantes, porque esse é um gesto que eu oriento. A gente precisa conhecer essas ferramentas eurocentradas, até para a gente fazer um movimento inverso. Conhecer aquilo que nos negaram, nos sonegaram, aquilo que foi vítima de epistemicídio. Eu não posso, Thalita, Maria Clara, né, fazer esse movimento de falar de epistemicídio, falar de racismo epistêmico, sem dizer onde é que isso nasce, qual é a origem disso. Eu preciso entender que epistemicidíio fala de algo que foi assassinado, algo que foi silenciado, algo que foi apagado. Esse racismo epistêmico também é o mesmo movimento parecido. Então, eu preciso dominar tudo. E aí, o que eu sugiro é que a gente cobre dos professores também esse conhecimento. A gente exija deles que eles conheçam mais do que somente o que está ali, pentas, né? Nos projetos de curso. Porque, às vezes, na hora de eleição de um projeto de curso, de definição de um projeto de curso, é o coordenador do colegiado que diz assim, vamos tirar isso, que isso daqui não serve. E tem que ter um professor na casa que diz que isso aqui tem que ser levado em conta, porque isso aqui trabalha também as questões subjetivas e identitárias do nosso Estado. Isso aqui tem a ver com Alagoas, isso aqui tem a ver com o FAO, isso aqui é o FAO. Isso aqui também é o que está se debatendo lá fora sobre decolonialidade, sobre colonialidade do poder. Então, são vários gestos que a gente pode aí, né, no nosso caminhar acadêmico, produzir, Cristiana. Vários gestos. Eu estou aqui só sugerindo algumas ferramentas, estou sugerindo aqui algumas formas, alguns gestos que podem inspirar, mas cada um sabe escolher também de como, né, a partir do seu cotidiano, enxergar de que modo aquilo ali, né, pode funcionar para fazer com que as pessoas pensem. E é por isso que eu digo que é muito difícil a gente combater o racismo, muito difícil a gente combater o racismo. O racismo epistêmico também é ainda mais difícil. Vocês me escutam? Sim. Tá. Então, para encerrar o minicurso do dia de hoje, eu gostaria de agradecer a professora Cristia pela fala tão poderosa e grandiosa, assim, incrível. Pelos comentários aqui, todo mundo adorou e sentiu a mesma coisa que eu enquanto ela falava. Então, queria agradecer bastante. Agradecer também as intérpretes que estão aqui com a gente desde 2 horas, Juliana e Tassiana, por tornarem o colóquio mais acessível. E também, só para finalizar, avisar que amanhã tem continuação no mesmo horário, de 2 às 4, e a gente vai estar aqui de novo, vocês vão receber os links pelo e-mail, e também avisar que a gente vai ter mais atividades do colóquio hoje. Então, 5 horas a gente vai ter uma apresentação artística do Nego Pedro no canal do PET, no YouTube, e 7h30 a gente vai ter uma mesa também para discutir literatura e negritude. Então, fica aí já a dica para quem gostou da fala da professora hoje, conferir as outras atividades do colóquio que a gente ainda vai realizar. As apresentações artísticas, sim, contam horas, porque elas fazem parte da programação. Enfim, acho que eram essas informações que eu tinha.
E, de novo, agradecer a professora. Estou muito encantada depois de ter escutado ela falar. E encerramos aqui. Amanhã a gente volta. Obrigada por todo mundo que participou nesse momento. Gente, amanhã, muito obrigada, Thalita. Eu estou emocionadíssima. Vou precisar de um tempo para me refazer. E vou convidar vocês amanhã para a gente refletir o Evaristo como pensadora negra brasileira. Nós vamos falar das obras e vamos falar dos ensaios críticos de Conceição. É importante a gente conhecer também a Conceição ensaísta, a Conceição teórica. E agradecer a vocês três, as intérpretes de Libras, as perguntas tão amorosas, tão afetivas. Eu vejo aqui pelo chat que as pessoas gostaram, se sentiram acolhidas pela fala. É sempre direcionado às pessoas e não aqui ao professor que manuseia os textos, a professora que já está envolvida há mais de 15 anos com essa pesquisa, mas é sempre no sentido de arrastar essa multidão comigo, né? Arrastar esses outros corpos junto comigo para a gente fazer revoluções epistêmicas. E é mais maravilhosa. Antes de encerrar, licença aqui, eu queria só avisar que quem não assinou ainda a lista de frequência, por favor, assine, eu passei aí no chat. E também reforçar que a gente precisa de pelo menos 75% de presença em todas as atividades do evento para gerar o certificado. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Até amanhã. Tchau.